Olá pessoal, eu sou a professora Lilian, dou aula na escola Zip Byte. Essa é a nossa 8ª aula do Adobe InDesign. Então vamos lá. Nós iremos falar novamente o que é uma página mestre, antes de vermos um pouco na prática como funciona. Então, relembrando, uma página mestre é como se fosse um fundo que pode ser aplicado rapidamente a diversas páginas. Então, os objetos da página mestre aparecem em todas as outras páginas, às quais a página mestre é aplicada. Os itens mestre que aparecem na página do documento são delimitados por uma borda pontilhada. Então, vamos ver como funciona. Para configurar uma página mestre, clique sobre a ferramenta Página ou Shift P. Aqui nós marcamos a opção Página Mestre. Então, vamos ver aqui na prática como funciona. Então, para começarmos, a gente já deixou aberto aqui o programa, agora nós iremos clicar aqui em Criar. Após isso, como nós vimos na aula passada, nós devemos escolher o tipo. Eu escolhi aqui para impressão, vou escolher o modelo carta, vou colocar em tipo de centímetro, vou querer trabalhar com 4 páginas. E agora eu vou clicar aqui em criar, né? Não, sangria. Vou colocar 5 centímetros e criar. Então, ali está a minha delimitação da sangria. Aqui nós vemos a quantidade de páginas que eu abri, inclusive a página mestre. Aqui na ferramenta nós também podemos abrir essa opção, se nós clicarmos. Olha lá, nós vemos a quantidade de página e a página mestre. Clicando na página mestre, a gente vai fazer assim, eu vou colocar um desenho. Vou mudar a cor desse desenho. Olha lá, vou pegar mais um. Então, aqui eu estou fazendo um exemplo como se fosse um cabeçalho, né? Que eu quero aplicar esse cabeçalho em todas as outras páginas do meu documento. Ó, aqui eu estou retirando o contorno, tá bom? O contorno da forma. Eu quero que fique somente com preenchimento. Olha lá, terminei. Agora aqui nós, na opção página, nós vemos a página mestre e as outras páginas aqui embaixo. Ó, a página mestre, dê um clique sobre ela. Essa é a página 1, não é a página mestre, é essa próxima de baixo. A página 2, você lembra que eu fiz aquele desenho lá na página mestre, ó. Todas as outras páginas vão ficar com o mesmo desenho que eu fiz na página mestre. A diferença é que eu não consigo selecionar os objetos que estão nas outras páginas, apenas da página mestre. Ó, não consigo selecionar. Ó, não consigo selecionar, mas da página mestre nós conseguimos selecionar normalmente. Isso porque o desenho está na página mestre e não nas outras. Eu vou colocar mais um desenho na página mestre. Opa, deu um pouquinho errado aqui, deixa eu desfazer. Para desfazer é Ctrl Z. Ó, inserir. Como eu inseri na página mestre, todas as outras páginas irão ter o mesmo desenho. Ó, porém, eu não consigo selecionar, porque ela virou como se fosse uma marca d'água. Não consigo selecionar. Consigo selecionar apenas da página mestre. Então, a página mestre facilita bastante, né, o nosso trabalho.
porque todas as outras páginas ficam com a mesma imagem, né? Aqui nós vemos a ferramenta de seleção. Aqui nós temos a ferramenta tipo. Não vou utilizar ela agora. Aqui nós vemos a ferramenta caneta. Para desenhar com ela, só clicar e clicar, segurar e arrastar para você poder fazer as curvas. Todos esses pontinhos são editáveis. Ó, eu estou dando Ctrl Z aqui, Ctrl Z para desfazer o desenho que eu fiz. Aqui nós temos a ferramenta lápis, que ela deixa a gente desenhar livremente. Tá vendo? Com essa outra ferramenta de seleção direta, nós podemos selecionar livremente os pontos do desenho que nós criamos. Ó, e eles podem ser editados, ao contrário da ferramenta seleção, que seleciona apenas um objeto inteiro. Essa não, ela seleciona e modifica cada pontinho do desenho que nós fizemos. Tá vendo? Eles podem ser modificados. E essa não, seleciona o objeto inteiro. Não podemos modificar os pontos dele. Aqui nós temos a ferramenta de retângulo. Aqui a ferramenta elipse. E aqui a ferramenta polígono. Vou selecionar a opção propriedades. Aqui nós vemos algumas configurações para os objetos. Ali eu modifiquei a espessura. E aqui nós temos o tipo de pontos. Novamente, espessura e o tipo de ponto que eu irei utilizar. Aqui nós vemos algumas direçõezinhas, né, para o formato. Aqui nós podemos mudar o preenchimento da forma. E aqui a cor do traçado. Ah lá, consigo modificar aqui. Aqui nós temos as cores sólidas, porém podemos usar cores gradientes. Fica bem legal. Nós vamos modificar um pouquinho agora esse objeto, pegando a ferramenta de seleção direta e modificando os pontos. Tá vendo? Ainda tem como modificar o objeto. Já essa ferramenta, ela somente seleciona o objeto inteiro. Aqui nós temos a ferramenta linha, que forma uma linha. E ela não pode ser modificada nem pela ferramenta de seleção, nem pela ferramenta de seleção direta. Ó. Vocês podem notar que eu não consigo modificar o estilo dela ali. Então, nós vamos parar por aqui as ferramentas e na próxima aula nós daremos continuidade. Muito obrigado por assistir mais essa aula e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!